Olá, pessoal. Eu resolvi falar sobre o filme que eu assisti, o filme Soul, porque algumas pessoas ficaram com dúvida. Quando eu falei aqui no vídeo atrás, eu falei do filme e algumas pessoas ficaram interessadas em saber sobre o filme. Então eu vou falar a minha percepção diante do filme. E aí, quem tiver uma percepção diferente pode comentar, pode dizer o que acha e tudo mais, mas é a minha percepção, eu vou falar da minha percepção. Então, o que acontece? O filme se passa da seguinte forma. Tem um professor de banda de escola de música, né? Ele ensina as crianças a tocar. Por ressonância, ele faz algo, né, que ele não gosta, ou melhor, que ele não gostaria de fazer. Ele gosta de música, porém ele não queria dar aula, ele queria ser famoso, queria tocar numa banda famosa. Mas aí, como ele não consegue realizar o sonho dele, ele se adapta ao sonho dele para dentro da sala de aula, para ensinar crianças a tocar. Na cabeça dele, na nossa cabeça, quando a gente pega o nosso sonho e diminui ele, né, para viver do pouco que a gente pode do nosso sonho, aquilo satisfaz a gente, mas no fundo sempre fica aquela frustração, aquele sentimento de que não era isso que eu queria. E aí, por ressonância, o que vem? Crianças desmotivadas, crianças que não gostam de estudar, né, de querer saber de música, crianças que não estão em nada, não tem aptidão nenhuma com aquilo, não quer aquilo para a vida dela, mas por algum motivo os pais colocam lá e assim por diante. Então era bem isso que acontecia com ele, né? Por ressonância ele atraiu esses alunos. E aí o que ele está lá fazendo um teste nessa escola, pelo que eu entendi do filme é isso, ele estava fazendo um teste e justamente ele recebeu o contrato, a carta de contratação dele, dessa escola. O que ele faz? Ele sai correndo, ele vai para casa, fala para a mãe, e a mãe fica super feliz com a contratação dele, porque pela primeira vez o filho arrumou um emprego, né, um emprego com segurança, isso, aquilo mais. E aí ela fica vibrando de felicidade porque o filho arrumou um emprego. E ele não está nada feliz, mas ele aceita, né? Porque melhor aquilo do que nada. Quando ele sai da loja da mãe dele, ele recebe uma ligação. Uma ligação que vai mudar toda a história dele. A ligação é justamente a realização do sonho dele. E aí ele fica explodindo de alegria. E o cara fala para ele assim, um ex-aluno dele fala para ele, vem para cá. E ele vai para lá para fazer toda a tramitação lá, ensaiar e tudo mais, mostrar o que sabe tocar para a mulher para quem ele vai tocar, uma mulher famosa e tudo mais. E aí ele vai lá para esse local, faz a apresentação e ela fala, às 7h30 esteja aqui pra gente ensaiar. E quando ele sai de lá, acontece um acidente com ele. E ele vai parar no reino das almas, né? Quando ele vai parar no reino das almas, ele vai justamente para aquele famoso lugar onde você vê a luz. E é para lá que ele vai. E quando ele percebe que ele está nesse local, que ele está indo em direção à luz, ele sai correndo, voltando, porque ele quer viver, ele quer a vida. Ele não quer morrer, ele quer a vida. Sobre qualquer hipótese, ele quer a vida. E ele sai correndo, e o pessoal, como assim? Eu esperei tanto tempo para estar aqui, como é que você está aí correndo disso? E ele, não quero morrer, eu vou realizar o meu sonho e tal. E aí ele sai correndo daquilo dali, a minha missão, ele falava da missão dele, né? Que a missão dele era a vida. Era vivenciar aquele momento que ele esperou a vida toda, que ele projetou, que ele ia para aquele momento, ele imaginava aquilo e ele sentia aquilo. E aí ele sai correndo e cai numa dimensão onde as pessoas estão lá em modo espera. É o Seminário Você, o nome do local onde ele cai. E aí nesse local, o Seminário Você, o nome já diz que é seminarista, né? Estão aprendendo como ser você, como chegar aqui nesse plano para se tornar você. Então lá você tem aptidões, você tem profissões para você ver qual é a sua aptidão. E aí ele faz o quê? Ele está lá fingindo, né? Então as pessoas imaginam que ele está lá para ser um mentor. Nesse local, nesse seminário você, todo mundo se chama Zé. Zé para cá, Zé para lá, e todo mundo se chama Zé aqui, ele questiona, né? Ninguém nem liga para o que ele está perguntando, ele continua Zé isso, Zé aquilo.
E aí a gente traz aquela simbologia do Zé, seu Zé. Quem é seu Zé? Ah, não sei o nome dele não, eu chamo ele de seu Zé. Lá nesse seminário você tem uma menina, uma criança, que vai encarnar nesse mundo. Uma alma, né? Que não é uma alma nova, é uma alma já idosa, com muito conhecimento, muita sabedoria já. E é a 22 o número dela. O nome dela é 22. As crianças têm a numeração os mentores se chamam Zé. E aí, ele é confundido com o mentor. Então, mostra lá o currículo, né? Ele entra com um número, uma numeração, um nome lá, que não é o nome dele. E aí, eles chamam ele lá na frente e entregam para cada pessoa que vai lá, eles entregam uma criança, cada mentor, ele entrega uma criança para ele mentorar essa criança aqui na Terra. Só que, que é para mentorar essa criança, não, que é para mentorar ela lá na Terra, não, lá, que é para descobrir a profissão dela, o que ela quer ser. E aí levam ele pra lá e chamam a menina dele, que a menina dele é a 22. A menina 22, gente, eu ri tanto dessa menina 22. A menina 22 não quer encarnar de jeito nenhum no mundo. Não quer vir pra Terra de forma alguma. Ele acha que a Terra é chata, que a terra não tem nada. E aí ela não quer vir. Arrasta lá e vem arrastando a menina 22. Pareceu o Tasmania, a menina. A menina 22 vem de lá pra cá arrastada. Entrega pra ele. E aí ele sai, levando ela lá, né, no seminário para ver as profissões que existem, se ela quer fazer isso, se ela quer fazer aquilo, se ela quer fazer... E nisso eles vão conversando. E ele fala que quer voltar para a Terra de qualquer jeito, porque ele não viveu tudo que ele tinha para viver, que ele ia fazer um show, que não sei o que, isso, aquilo mais. E ela fala, não sei, lá não tem graça, lá não tem isso, lá não tem aquilo, lá não... Tipo, não queria de forma alguma. Só que ela se comove com a história dele, porque ele conta a história do pai dele, né? Conta a história do pai dele, ela começa a ganhar simpatia por ele e quer ajudá-lo. E ela fala assim, eu sei como... Aí ele faz assim, então se você não quer ir, eu quero ir, então se você ganhar o passe, você me dá? E ela, ok, nunca tinha pensado nisso, mas ok, fizeram o acordo de se ela ganhasse o passe para ir para a Terra, ela dava para ele, ela ficava por lá e ele ia embora. Porque ele sabia que ele não tinha como passar, né? Se não tivesse o passe para chegar na Terra. E aí ele levava ela em todos os lugares, ela não gostava de nada. Ela não queria nada com aquilo. Aí ele pega, ela fala assim, chega um dos mentores lá, um dos Zé, e fala, já acabou o tempo. Tipo, ele não conseguiu o que ele queria, né? Que era fazer ela encarnar. Então ele tinha que ir lá para o outro portal para seguir o mundo dele. E aí ele dizia assim, aí ela falava assim, não, faltou eu ver o balé e não sei o quê, deixa eu ver como é que eu vou ser no balé, porque ela ela queria ajudar ele. E aí dava mais uma chance para ele. E aí ela pegava, vem cá, e levava ele para o reino, lá para uma parte onde as pessoas, os humanos fazem projeção astral, uma dimensão onde os humanos conseguem fazer projeção astral. Quando ela chegava lá com ele falava, o que é isso aqui? Aí ela pegava e começava a jogar pedra, né? Ela era um espírito brincalhão, então ela jogava pedra nas pessoas que estavam ali naquele momento, fazendo a projeção astral. Ela tipo, desconectava eles se desligavam rapidamente daquele reino. E aí, daquela dimensão. E aí aparecia um homem num navio. Lá nesse local também tinha muitas almas perdidas, que eram pessoas, humanos ou espíritos que estavam vagando por ali, que estavam perdidos literalmente. E aí ela chegava ali no navio, eles conversavam e o homem dizia que podia ajudar ele sim. Abria um portal para que ele pudesse vir para a Terra. Quando ele ia descer, né, ele ia avisar para ele que ele precisava estar na frequência da Terra para poder chegar na Terra. Só que não dava tempo. Ele descia, empurrava a menina, arrastava a menina junto com ele. Sem querer, ele batia nela e caiu os dois. E ela gritava e aí não tinha mais como voltar, porque já tinham caído no portal. Quando eles caíram na Terra, que eles caíram no corpo dele, eles achavam o corpo dele, eles se ligavam ao corpo dele na Terra para poder cair no corpo dele. E aí, ele caía na cama de hospital. E o que estava em cima dele, um gato. E a mulher, nossa, funcionou o gatinho, né? Fazia terapia com o gato.
Tem aquela lenda, lenda não, que a gente sabe que realmente funciona, né? Mas muita gente chama de lenda, de que o gato cura. Mas a gente sabe que realmente tudo tem uma frequência, e o gato tem uma frequência de cura, né? Pra quem não acredita, não posso fazer nada, mas eu acredito. E aí, o gatinho estava em cima dele. Ele caiu dentro do corpo do gatinho e a menina caiu dentro do corpo dele. E aí começa toda a trama para que eles possam mudar de corpos. O cara que ajudou ele lá no astral era humano, ele estava na Terra. E tinha dado o endereço de onde ficava na Terra para ele. E ele corre para lá para o cara ajudar ele a mudar de corpo. O cara fala só quando a Lua se alinhar, não sei o quê, tem que ter um alinhamento planetário para que ele pudesse acessar a dimensão onde ele podia fazer essa troca. Beleza. Ele vai para casa se arrumar, vai atrás desse endereço lá. Acha esse cara e o cara fala que só pode ser, né, às 6 e pouco da tarde para ele voltar. É isso. Acho que eu me confundi um pouco aqui, mas tudo bem. Segue o baile. Aí ele vai para casa se arrumar. Vai levar ela para o corpo dele, né, que tá com a menina, para cortar o cabelo, corta o cabelo e tudo mais. E aí ele pega e... Deixa eu me desconcentrei que estão falando aqui. Ele pega, lá ela inspira todo mundo e tudo, e ele fica ouvindo aquilo e prestando atenção em tudo que ela fala, porque ela é muito inteligente. A alma 22 era o número dela lá, que 22, o número 22, para quem estuda numerologia sabe que o número 22 tem essa questão do raciocínio lógico, são pessoas de raciocínio lógico e tudo. Então tudo tinha uma vibração ali. Aí o que acontece? Lá está eles, né, fazendo lá tudo que tinha que ser feito, voltam lá com ela para assinar. Só que quando chega lá, ela não quer dar o corpo mais. Ela já vivenciou um monte de coisas da Terra, passou por experiência da Terra que ela já não quer mais. Ela já, peraí, eu quero ficar aqui. Aí, não, mas esse corpo é meu, você só sentiu tudo que você sentiu, porque o corpo é meu, que não sei o que, que não sei o que. Nisso, uma alma tinha vindo buscar eles. Conseguiu arrastar eles de volta para lá. Arrastou ele para lá, chegou lá, ela conversaram por lá, entregou lá de volta. Ela entregou para ele, né, o passe que ela tinha ganhado, porque quando ela voltou, como ela quis estar na Terra, ela entrou em ressonância e aí ela ganhou o passe. E como ela tinha prometido para ele de dar o passe, ela deu o passe para ele. E ele volta, né, para a Terra. Quando ele chega na Terra, ele consegue ir fazer o show dele, né. E quando ele chega lá, ele vivencia o show, vive tudo, toca maravilhosamente, é muito aplaudido. E quando termina, ele pergunta para a mulher com quem ele tinha ido tocar: e aí? E amanhã? O que a gente vai fazer? E ela fala, ela fala assim, não, e agora, né? O que a gente vai fazer? Ela falou, e agora? Agora vai para casa e amanhã esteja aqui de novo. Ele falou, mas é só isso? Aí ela falou, mas eu esperei minha vida toda por esse momento e é só isso, eu sonhei, eu idealizei, porque ele ia para o reino, né? Igual a gente faz, a gente projeta o nosso sonho, a gente vai para o imaginário, imagina como é que vai ser eu vivenciar esse momento. E aí ela fala assim, eu até anotei aqui, ela fala assim, tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até o ancião e disse, estou procurando um negócio, um tal de oceano. O ancião falou, você está no oceano. Aí o peixe, isso? Disse o peixinho, isso é água, eu quero é o oceano. Quando eu ouvi essa frase, eu já me liguei, né? Uma coisa. Já me liguei que a gente passa a vida procurando por nossas missões, a gente passa a vida procurando por isso, por aquilo, mas a gente já está vivendo a nossa missão, que a nossa visão é o quê? Missão é o quê? Viver. Viver das coisas que a gente quer, dos sonhos que a gente tem. Essa é a nossa missão, é os sonhos que a gente vai nutrindo ao longo da vida. E aí a gente chega aqui, a gente se acostuma com um pouco. Por isso esse sentimento de frustração, esse sentimento de inadequação, porque a gente se acostuma, a gente diminui os nossos sonhos para caber dentro dessa realidade que a gente vê, porque a gente aprendeu através das nossas crenças, né? Com nossos pais, com o sistema da Terra, a gente aprendeu que a gente não podia. E aí ele volta para o reino, ele vai lá e se concentra e volta para a dimensão para encontrar ela. Só que quando ele chega lá para encontrar ela, ela se transformou numa das almas perdidas, porque ela tinha vivenciado aqui a Terra já. E aí ela se sentiu inadequada lá de novo.
Aí ela se perdeu. Então ela se transformou num daqueles monstros que tinha ali, aquelas pessoas que tinham uma nuvem em cima dela, uma nuvem negra, ela se transformou num daquelas almas penadas que estava lá. E aí ele vai atrás de salvar ela. Acha o hippie novamente e vão atrás dela. No que eles vão atrás dela, ela vira o Tais. Nossa do céu, a menina sai destruindo tudo, todas as dimensões lá. Até que ele consegue, ela engole ele e ele entra dentro daquela nuvem de fumaça. E ele acha lá e ele entrega uma pétala de flor que tinha caído e ela tinha guardado. Estava no bolso dele, ele pega e entrega para ela. E quando ela sente essa pétala de flor, ela começa a lembrar de tudo que ela viveu nas outras vidas, todas as outras vidas dela, onde as pessoas diziam que ela não tinha capacidade, que ela não tinha isso, que ela não tinha aquilo, que ela não queria ser ninguém. E aí aparecia as pessoas apontando. E por último aparecia ele dizendo: você só está sentindo tudo isso porque você está dentro do meu corpo, não é você. E aí ele falava assim, falava para ela que era possível, que ela podia ir. E ela falava: mas e você? Ele falou assim: não, eu vou seguir o meu destino. Então ele queria trocar de novo com ela. E aí ele dava para ela o passe que ela tinha entregado para ele. E falava assim, ela sabia, ele ia acompanhar ela, né, para ela descer para a terra. E ela estava muito contente com isso, mas estava temerosa. E ele falava para ela ter coragem e vir. E aí, na hora de descer, ele não podia entrar mais na terra porque ele não tinha mais o passe. E aí ela falava: você não pode. Ele falava: mas eu vou te acompanhar até onde eu puder. E ele vinha, e teve uma hora que ele soltou da mão dela e ela desceu e ele ficou. E ele foi lá para a dimensão, quando ele volta lá para a dimensão onde ele está naquela rampa de novo para entrar, seguir a luz. E aí vem um dos Zé e chama ele e dá para ele o passe para ele voltar para a Terra. E quando ele vai voltar para a Terra, né, quando abre-se o portal para ele voltar para a Terra, para ele sair daquele reino de projeção astral, quando abre isso, eles perguntam para ele, né? O que você vai fazer quando chegar lá? Você já sabe o que você vai ser? E aí ele fala assim: eu não sei, mas eu só sei que eu vou viver. E é isso, gente. É viver. Viver cada dia, cada sonho que você tem. Porque os sonhos, na realidade, são propósitos. E a vida se faz de propósito. Hoje eu tenho um propósito e amanhã eu já não quero mais esse propósito. Eu posso viver outro. Por que eu tenho que ficar presa a um propósito que já não faz sentido para mim? Já não tem sentido algum para mim. Eu não quero mais esse propósito, então eu vou para outro. Só que você tem que tomar cuidado com: será que você está deixando de viver realmente o seu propósito porque você já não quer mais ou porque você se sente pequena demais para vivenciar esse propósito? Porque você sente que a realidade é outra, que você não consegue alcançar. E aí, se você for estudar o seu sistema de crença, se você for analisar o seu sistema de crença, você vai descobrir se você deixou de querer esse propósito, se ele já não tem sentido para você, ou se é teu sistema que está te dizendo, né, através dos teus receptores, de que tu não é capaz, de que tu não consegue, que tu não se adequa nessa realidade que tu quer viver, que não é para ti, que tu não vai conseguir nunca. Tudo que você sonha é possível. O filme mostra no começo o seguinte: que ele sonhou e quando todo o cenário dizia para ele que não, ele ia para aquele plano, ele imaginava aquele plano e um dia a oportunidade chegou para ele e ele estava pronto para experienciar aquela oportunidade. E é isso, você tem que viver o seu propósito assim, se preparando para aquele dia, para aquela oportunidade. Porque quando a oportunidade chegar, você tem que estar pronta. Se o teu sonho é um relacionamento, como que vai ser como que eu vou me relacionar? Como que eu vou estar? Como que eu vou estar bem vestida? Eu vou estar isso, eu vou estar aquilo. Então você vai se arrumar. Não é porque ninguém está olhando para você, é porque um dia alguém vai te olhar. Se o teu relacionamento é um relacionamento que tu quer, alguém vai te olhar. É um concurso que tu quer, estuda. Estuda para estar pronta na hora que chegar a tua oportunidade. É dinheiro que tu quer? É dinheiro? Se o problema é dinheiro e tu olha para a tua realidade e vê a falta de dinheiro, quais são as crenças que tu tem que te manter nisso ainda? Trabalha as tuas crenças e vai para cima, vai para ação. Corre atrás com ações. É com ações. Tudo que você for fazer, olha se está dentro do teu projeto. Eu vou trabalhar nisso. Lembra que ele estava trabalhando em algo que estava dentro da área dele, mas ainda não era o que ele queria, mas ele estava indo no rumo já. Agora você já pensou se ele está em outra coisa que não tem nada a ver? Quando que aquele rapaz ia lembrar dele? Nunca.
Nunca que ia lembrar se ele não tivesse seguido o sonho dele, nem que fosse pequenininho, colocado um sonho pequenininho, ter idealizado parte desse projeto, desse sonho dele. Porque a mãe não queria, porque o pai foi frustrado. O filme conta essa história, que o pai se frustrou porque o pai era músico e o pai nunca trabalhou, nunca teve um trabalho, morreu e não teve um trabalho fixo, porque vivia da música. Amava a música e aí ela falava que o filho ia acontecer a mesma coisa com o filho. Então é isso, às vezes a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, tua cunhada, não sei quem tá falando, tua amiga, porque gosta de ti, quer te poupar de passar por dores que ela sentiria, não é você. Porque se você tá vivendo dentro do teu propósito, aquilo dali é aprendizado para ti, cara. Aquilo dali é combustível para ti. É experiência que tu tá ganhando. Toda vez que tu falhar em algo, que tu esteja indo na direção dos teus sonhos, você descobrir uma forma de não fazer aquilo. Eu já sei que isso aqui não dá certo, então eu vou tentar de outra forma. Se você está no fundo do poço, você vai tentar sair de lá. Você vai tentar da forma que for, porque o seu objetivo é qual? Chegar lá em cima. Você vai lutar até o último momento da sua vida para sair lá de dentro. De todas as formas que você imaginar, e vai ter hora que você vai cansar, mas vai ter hora que você vai gritar, vai ter hora que você vai chorar, e vai ter hora que você vai levantar de novo e vai de novo. Porque qual é o teu objetivo? É chegar lá em cima. Agora, se você ficar parado, se você ficar sentado, nunca você vai sair de lá. Ficar esperando alguém vir, a pessoa passa lá do outro lado, mas tu não gritou. Tu não gritou e a pessoa passou e não ouviu tu gritando. E assim é teus projetos, assim é teus propósitos. A vida é feita de propósitos. Quais são as metas que tu tá fazendo para os teus propósitos? Tu tá vivenciando isso? Tu tá indo na direção dos teus sonhos, tu tá indo para um lado nada a ver com os teus sonhos. Porque a crença da tua mãe diz que aquilo não dá dinheiro, porque a crença da coletividade diz que aquilo não dá dinheiro, que aquilo não dá futuro, que é isso, aquilo não é a tua experiência. E a gente vive muito com base na experiência dos outros. Ah, não. Eu já fui essa pessoa, cara. Quando aconteceu alguma coisa com alguém, eu falava assim, nossa, aconteceu isso com ele, Deus me livre se acontecesse comigo. Então eu já me preparava para nunca, quando aquela situação chegasse na minha vida, eu que vou fazer isso, eu já ficava alerta. Só que eu não entendia que tudo é ressonância. Que o não dá certo para um, mas para outros dá. Tudo vai pelo sistema de crença que você tem. Se você se prepara para o fracasso, é fracasso que você vai ter. Se você se prepara para vencer, você vai ser um vencedor. Tudo está aqui. Tudo está no olhar que tu coloca sobre as coisas. Se tu vê como uma oportunidade, vai ser uma oportunidade. Agora, se tu vê como só uma tentativa, a tentativa já é fadada ao fracasso. Quando você diz eu vou tentar, já existe ali uma possibilidade de falhar. E se existe essa possibilidade, se no teu vocabulário existe a possibilidade de falhar, adivinha o que vai acontecer? Tu vai falhar até tu ter certeza, até tu dizer assim, eu vou conseguir. Quando eu sento para mim estudar, que eu não consigo entender, eu falo, eu não saio daqui enquanto eu não entender. Eu vou ficar aqui o quanto for necessário, eu vou repetir esse texto, eu vou ler isso aqui 1000 vezes se for necessário, mas eu vou entender. Quando eu quero assistir uma palestra, quando eu quero assistir alguma coisa que aquilo não entra na minha cabeça, eu falo, eu vou assistir 1000 vezes, mas eu vou entender. Uma hora isso aqui vai entrar e eu vou assistir 1000 vezes e eu não mudo, eu não vou para outra coisa, eu fico ali. Eu vou dormir, eu vou descansar e quando eu acordo eu vou para ali de novo, até eu entender. Até eu entender, porque o meu objetivo é entendimento. O objetivo da gente, do ser humano, é entendimento, para as coisas fazer sentido para a gente e o sentido dá combustível para a gente. O sentido dá combustível. E aí quando eu falo vai para o espaço do nada, onde nada tem que fazer sentido, é para tu acessar as infinitas possibilidades. E quando tu acessa todas elas na tua frente, tu escolhe. E quando tu escolhe, aquilo tem que fazer sentido para ti. Quando tu escolhe, aí você acessou. Aí você vai lá e pega toda aquela força que tem dentro de você, de sentido. Isso aqui é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero viver hoje. Hoje. No agora. É isso que eu quero viver. E aí você direciona toda a sua força para aquilo ali. Porque você escolheu das infinitas possibilidades. Não seja como o peixinho, não. O peixinho que queria estar no oceano. Mas isso é água. E o que é um oceano? É água?
Mas a visão dele era tão rasa. E quando alguém estava mostrando para ele que aquilo já era o oceano, ele estava dizendo que não. Isso é água. Eu quero o oceano. Eu quero o oceano, ele já estava vivendo. Quando você quer viver, eu sonho em viver uma vida. Você já está vivendo. Você já está vivendo. Agora as escolhas que você está fazendo é que está criando a vida que você está vivendo. Muda as escolhas. Deixa os medos dos outros para trás. Vai viver a tua história. Esquece o medo da mãe, o medo do pai, o medo do amigo, o medo de fulano, ciclano. Não toma para ti o medo dos outros. E é isso, pessoal. Ficou muito longo esse vídeo aqui que a gente fez. Faz um seminário de você. Busca aí dentro de você tuas aptidões, teus gostos, o que é teu de verdade. Tchau.